Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live e hoje o assunto vai ser pico de performance, né? Como chegar na prova ali sabendo que você está no seu auge, como chegar na prova sabendo que você está naquele dia forte, naquele dia bom, que a sua preparação ela seguiu num conceito certinho para você ir numa crescente e chegar no dia da prova bem, né? Então hoje o assunto é esse, pico de performance. O Jarbas já tá aí, né? O Wagner também. Então a gente vai conversar bastante sobre como organizar nas semanas antes de uma prova, o que de fato é importante se observar, o que vocês vão procurar fazer de certo, o que pode acontecer de errado. Tem um pessoal que foi na prova recentemente, que errou na preparação, outros já acertaram. E aí tem diversos fatores que... beleza, Jarbas. Tem diversos fatores que vão implicando se você vai chegar bem ou não no dia da prova. Porque afinal de contas, né, a gente vai treinando, quando chegou, quando tá ali perto de fazer a prova, quando tá chegando o momento, a gente quer estar no máximo. E qualquer coisinha, qualquer deslize pode levar semanas de trabalho, meses de trabalho por água abaixo, né? Então, por isso que a gente vai falar hoje de pico de performance, né? O pessoal tá entrando aí, ó, Bremstec, o Silvio, o grande Silvio entrou. Primeiro, vamos pensar assim, pico de performance. Por que a gente fala em pico de performance, né? Porque ninguém vai se manter num auge muito forte por muito tempo, né? A pessoa pode até chegar num ponto de performance bom, mas o difícil é se manter ali no topo. Por isso que a gente fala um pico de performance. Porque a pessoa vai numa crescente, aí chega no momento em que ele não vai manter. E se ele tentar manter naquele treinamento forte, naquela pegada muito bruta, ele vai acabar se lesionando. Então o que acontece quando vocês vão para a prova, quando vocês vão se organizar para um evento, é que vocês vão numa crescente na preparação, chegou naquele ponto chave, vocês estão com uma carga de treinamento grande, e aí depois vocês precisam reduzir essa carga. Então vocês naturalmente vão fazer uma crescente na performance, vai chegar num pico e aí vocês precisam aliviar, né? Fala Everton, beleza? E aí muita gente erra no seguinte, né? A pessoa treinou algumas semanas, ficou forte pra caramba, tá bem? E ele não quer tirar o pé, né? Ele tá gostando daquela sensação de sentir forte, tá gostando daquela sensação de ter rendido e ele quer se manter ali. Aí ele continua focadão. E aí é onde acontecem as lesões, aí é onde a pessoa começa a se machucar, é onde a pessoa começa a estagnar, é onde a pessoa começa a ter perda de performance. Por quê? Porque ele quis se manter no auge por mais tempo do que o corpo dele suportaria, né? Ao invés de fazer um período ali de recuperação. Por exemplo, os meninos que foram para a competição no domingo, essa semana, né, o Pablo e o Thiago, eu falei que eles estão na semana de saco cheio. Vieram de uma pegada forte ali, treinando, treinando, e agora estão cansados, eles vão relaxar, é uma semaninha do saco cheio, né? E aí todo mundo precisa ter essa visão de que você não vai se manter forte o tempo todo, que você precisa tirar uma semana de recuperação e que precisa trabalhar certinho para chegar no auge no dia da prova, beleza? Então o pico de performance nada mais é do que você ficar fazendo essa ondulação com a sua performance, fazendo a ondulação com a intensidade do seu treino, para que você tenha períodos de descanso e períodos de intensidade máxima. Tá legal? Agora é o seguinte, o pico de performance, né, quando a gente fala assim em performance máxima, aquilo que você vai entregar muito forte, tem uma janela, uma curta janela de tempo, né, de uma semana, no máximo 2 semanas, ali que você vai estar muito forte. Depois disso, você vai perdendo devagarinho, você vai perdendo rendimento, o que é natural. Então, não confundam, tipo assim, como é que eu vou exemplificar para vocês? Vocês têm a sua performance, vocês são naturalmente fortes, bem treinados, têm um ritmo bom, né? Essa é o seu nível bom de performance, né? Um exemplo, o negócio de dar exemplos reais, porque fica nítido. Exemplo que você durante toda a sua jornada de treinamento, você pega um percurso lá que você conhece com bastante inclinação e você costumeiramente faz esse percurso com 25 de média.
né? Você vai lá, sempre que você vai, você toca 25 de média, sempre que você faz, você toca 25 de média. Esse é o nível de performance seu, né? Esse é o seu nível bom de performance. É um estado em que você estando no seu normal, você não estando cansado, você não estando debilitado, você entrega isso. Já é um padrão, né? Então, esse é o padrão seu bom. Quando a gente fala em pico de performance, é que você vai dar um grau a mais nisso. É que você vai dar uma forçada a mais. Então, naquele mesmo percurso que quando você está bem, você entrega 25 de média, por exemplo, você vai dar uma apertada no treino e você vai conseguir entregar 26 de média, 26,5 de média. Só que aí o que acontece? Você não vai conseguir fazer esse 26, esse 26,5 de média com frequência. Porque esse não é o seu padrão de força ainda. Pode até ser no futuro que você continua treinando. Mas atualmente ele não é o seu padrão de performance. O seu padrão de performance é o 25. Então por isso que a gente vem falando de platô de performance. Bom, desculpa, platô não, de pico de performance. Por isso que a gente fala de pico de performance. Porque você vai ter ali o seu nível básico, né? Vamos dizer assim, esse nível. Você vai elevando devagarinho o seu nível de performance, tá? Então, duas coisas que eu já vou falando aqui para vocês. Primeiro, o pico de performance, ele não dura muito tempo, tá? Não dura. Outro fator importante, o pico de performance, você vai pegar e você tem que planejar para ele acontecer. Legal? Ele não vai acontecer de repente, né? Então, você não consegue manter por muito tempo e você tem que planejar. Tá certo? E aí, eu fiz uma lista. Eu sempre acho que vai ter pouca coisa para falar na live, mas na hora que eu sento para escrever o que eu não quero esquecer de falar, acaba dando uma lista grande, né? Então tem bastante coisa para dizer aqui hoje, só que eu queria fazer essa definição primeiro, né? Porque se alguém acha que vai chegar e vai ficar forte o tempo todo, isso aí é um baita do engano. Isso aí é um baita do erro, beleza? Então vamos lá, algumas definições. Quanto tempo leva para se chegar num pico de performance, né? Vamos lá, a pessoa começou a treinar, não começou não, eu tenho uma prova em vista, quanto tempo vai demorar ou quanto tempo leva para chegar a um nível que vai assim, nossa, eu atingi um bom ponto de performance. Cerca de 12 semanas, né? 12 semanas, né? 3 meses mais ou menos. Dá para fazer um bom trabalho, tá? Com uma crescente de intensidade gradual e aí dá para se chegar num bom patamar com 3 semanas de trabalho, né? Com 2, né? A minha internet está pausando aqui porque choveu, então provavelmente vai dar umas travadas aí na live, tá? Conforme se travar aí para vocês e ficar ruim para ouvir, para ver, vocês me avisam. Então pensa o seguinte, você vai precisar de umas 12 semanas para se preparar para atingir seu pico de performance. Só que tem uma outra grande diferença, o seu estágio de treinamento. Por exemplo, eu tenho alunos que estão em estágio inicial de treinamento, que é uma maravilha. Eu tenho alunos que já estão num estágio maduro de treinamento. E eu tenho alunos que estão em período de manutenção do treinamento. Até essa questão vai influenciar. Porque, por exemplo, a pessoa que ela está no começo do treinamento, ela está indo numa crescente muito forte, né? Ela está indo numa crescente muito forte. Então, a gente vai trabalhar com os picos dela, mas a cada vez que a gente oscilar o pico dela, o ponto vai ser maior. Já a pessoa que já está maduro, já tem muito tempo de treino, já está forte, vai acontecer o quê? Que a gente tem que ir trabalhando o pico, mas vira e mexe, vai ter um pico, ele vai chegar no mesmo ponto, vai ter outro pico, ele vai chegar perto do mesmo ponto. Então não vai ter uma diferença muito grande. Vamos imaginar assim, a pessoa vai fazer uma prova, exemplo, em janeiro, aí ele atingiu um pico de performance em janeiro. Aí ele tem uma prova dali 3 meses, aí a gente vai se preparar, ele fez uma recuperação, depois começou o trabalho, chegou forte na prova dele depois de 3 meses. Ele vai chegar num outro pico de performance. Só que este pico, depois de 3 meses, não é tão maior assim que o de janeiro. Por quê? Porque ele já é muito bem treinado. E eu já falei aqui várias vezes que quanto mais treinado vocês forem, mais difícil vai ficando para elevar. Já com a pessoa que está no começo de treinamento, no começo de processo, é diferente.
ele vai fazendo esses picos, ele vai fazendo essas ondulações, e a coisa é linda, porque a cada vez que ele tira uma semana de recuperação, depois ele volta muito mais forte. Então, o nível que vocês vão chegar no pico de performance de vocês vai variar do momento, né? Quem está no momento maduro, quem já treinou muito, vai ter picos parecidos. Quem está no começo de um trabalho vai ter picos bem mais acentuados que vai subindo, beleza? Esse é um ponto. Agora é fundamental que, né? Se você está treinando, você tem foco em competição, se você ficar sempre no platô, eu já fiz uma live só falando de platô de performance. Porque se você fica no platô, você vai parar de render, né? Tô sempre forte, sempre forte, sempre forte, sempre forte. Já dei o exemplo de 25 de média. Pô, sempre no pancadão 25 de média, sempre no pancadão 25 de média, sempre no pancadão 25 de média. O que vai acontecer? Platô de performance, vai ficar ali, tá? De tempos em tempos, eu peço para os meus alunos fazerem o quê? Tirarem semanas de folga, semanas de baixa intensidade, semanas de recuperação. Justamente para quê? Para fazer com que o nível de intensidade deles, o nível de performance momentânea deles caia. É extremamente importante fazer com que você tenha, não é queda de performance, mas que você passe uma semana entregando menos rendimento para o seu corpo ter uma recuperação para depois você conseguir crescer. Então a pessoa que nunca tira um período de folga, uma semana, 2 semanas para fazer treinos mais moderados, dificilmente ele vai conseguir atingir um pico de performance. Porque o pico de performance ele é fadigante, é difícil de chegar. E você só vai chegar nele se você estiver totalmente recuperado para começar uma batida de treino forte. Tá beleza? Pessoal, vai dando soquinho, vai conversando comigo, vai me informando se... Beleza, Leandro? Vai me informando se a live, se eu estou conseguindo passar a informação certa para vocês. Tá legal? Porque é importante que quando sair daqui vocês tenham uma boa noção sobre o pico de performance, como vocês vão chegar, como vocês vão trabalhar tudo isso, beleza? Só revisando o que eu já comentei aqui até agora. Pico de performance é um curto espaço de tempo onde você vai estar no seu auge, tá? É um curto espaço de tempo. Ninguém vai conseguir se manter muito tempo num pico, ninguém vai conseguir se manter muito tempo no máximo, tá? Você pode ter o seu condicionamento forte, você pode ter a sua condição forte, mas não é o seu pico. Aquele ritmo que você mantém sempre, hoje vai ser o 25 de média o exemplo, tá? O pessoal que vai fazer o speed aí, que manda 30 de média fácil, vai se contentar com os 25 de exemplo hoje, que é os MTB, quando tem muita elevação, né? Que a gente consegue botar 25 de média. Então, se você treino precisa ser crescente, beleza? Parou, né? Tinha travado aqui para mim também. Beleza, pessoal, parou para mim também, tá? Não sei exatamente, parou para mim, eu continuei falando do mesmo jeito, né? Aí vamos lá, voltou para mim, voltou para vocês e vamos continuar, tá certo? Para se alcançar o seu pico de performance, né? Para você conseguir chegar no seu máximo, né? O que você tem que fazer? Organizar o treinamento de uma forma que a intensidade seja crescente. Por exemplo, você está começando um trabalho fazendo, vou botar em quilômetros agora. Você pega, na primeira semana você faz 10 quilômetros de alta intensidade. Você manteve 10 quilômetros. Na próxima semana você pegou e botou 15 quilômetros de alta intensidade. Opa, você aumentou, você está trabalhando mais intenso. Na terceira vai ser 20. E aí o que você está fazendo? Você está fazendo uma crescente na intensidade. Então a única maneira de você conseguir garantir que vai chegar ou não em um pico de performance é fazer uma crescente na sua intensidade de trabalho. Procurar sempre crescer, procurar sempre trabalhar mais forte. E não é de trabalhar mais forte aqui... quem está vendo todas as lives já está entendendo que é diferente volume de treino e intensidade. Eu estou falando aqui que para chegar num pico de performance Marcos, eu tenho minha prova daqui 8 semanas e eu quero chegar lá forte, eu quero chegar lá bem. Então beleza, se programa para durante 8 semanas
você ir aumentando a intensidade do seu trabalho, não o volume. Não quantos quilômetros você pedala, mas sim quantos quilômetros você está pedalando no seu máximo, quantos quilômetros você está pedalando forte, né? Deixa eu tentar exemplificar aqui. Vamos imaginar que durante a semana você roda, vou botar abaixo aí 150 quilômetros, tá? Aí você pega e analisa e fala, bom, desses 150 quilômetros que eu rodo, forte mesmo, eu rodo 50. O restante eu estou girando, o restante eu estou recuperando, forte mesmo, ali pegada é 50. Aí o que você vai fazer ao longo do tempo? Ao longo do tempo você vai fazer o quê? Você vai estar girando os mesmos 150 km por semana, só que você vai aumentar a quantidade de quilômetros que você pedala forte, que você pedala com intensidade. Aí você vai aumentando a sua carga de trabalho intensa, né? E aí que quando você vai começando a suportar um treino maior, você vai começando a suportar um treino mais forte, e isso vai fazer com que a sua performance vá evoluindo, beleza? E aí até chegar na semana da prova, né? Porque assim, você vai aumentando a intensidade, aumentando a intensidade. Chegou na semana da prova, aí você tem que fazer um pouquinho inverso. Aí na semana da prova você não pode aumentar a intensidade, porque senão você vai chegar no dia da prova cansado, quebrado. Então chegando na semana da prova, o que você tem que fazer? Diminuir, tá? O volume de maneira geral, tanto o volume que você está girando em intensidade moderada, quanto o volume que você está girando com intensidade forte, para garantir que vai chegar recuperado. Tá legal? Tá ficando claro isso aí, gente? Vai me dando um ok, vai me dando um soquinho, vai me dando um coração, para eu estar consciente. Porque às vezes eu faço isso muito com os meus alunos. Eu vou colocando uma crescente para eles quando eles têm uma prova, quando eles têm um evento, para que eles vão a cada dia, cada semana suportando uma carga maior de trabalho. Beleza, Jarbas? Valeu. Tá? Então vamos lá. Ajuste de volume, ajuste de intensidade é fundamental para chegar num pico de performance. Agora vamos falar de uma outra questão. Uma fase de polimento. O que seria o polimento, né? Polimento, quando vai polir o carro, é para deixar o carro bonitinho. Uma fase de polimento para nós no treino é pegar e ajustar o seu treino ao que será a sua prova, né? Vamos imaginar, isso aí o pessoal já entende, já acaba fazendo. Pelo menos quem conversa comigo, se você vai fazer uma prova que tem subidas longas, você precisa fazer um treinamento que tenha subidas longas. Se você vai fazer uma prova que tenha uma parte muito grande de plano, você precisa treinar esse plano, essa tocada. Isso é o polimento. Porque você está fazendo, vamos lá, ao longo das 12 semanas, é treinamento geral, preparação geral. Você está treinando limiar de lactato, você está treinando força, você está treinando VO2 na preparação geral, né? Ao longo dessas 12 semanas que você está se preparando para atingir o pico de performance. Quando está faltando 2 semanas, 3 semanas para a sua prova, para o seu evento, aí entra o período de polimento, entra o período em que você vai trabalhar bem específico ao que vai ser a sua prova. Com a carga de treino pesada, com a carga de treino efetiva, continuando a questão ali de quanto de carga pesada você estava trabalhando. Continua o processo de elevação da pressão, vamos dizer assim, da elevação da força que você está colocando no treino. Só que você vai começar a fazer mais específico, né? Aí chega o momento em que se perceber, o Diniz falou aí que é necessário o polimento ele é crucial. Sem fazer um período de polimento, você pode perder a prova no detalhe. De repente você não sabia, que nem teve um aluno meu que ele foi fazer uma prova e ele não sabia que ia ter um trecho muito grande de plano, né? Aí não passaram para ele a altimetria certa, enfim, se preparou para fazer as subidas, tudo, aí de repente apareceu 15 quilômetros lá de um planão. Cara, 15 quilômetros de um plano, se você não está preparado para isso, ele pode te quebrar, ele pode te minar, porque vai ser ali, aquela tocada, aquele giro, e você botando força, e aquilo vai te minando. É diferente, você sobe, desce,
às vezes você fez muita força para subir, na descida ali, ó, 30, 40 segundos, já dá um respiro. Você se você tiver com uma recuperação muito boa, a sua perna já alivia, 30 segundos de descida. Já quando você pega 15, 20 quilômetros num plano, cara, não tem respiro, né? Você vai ficar ali um longo período de tempo naquela tocada. E se você não faz um período de polimento para ajustar a sua capacidade fisiológica a essa situação, você pode ir mal na prova simplesmente porque você não fez o treino específico para ela, né? Então todo aluno meu, quando eles falam que vão para a prova, eu pergunto como vai ser a prova, como que é, quantos quilômetros, tem a altimetria, onde está a subida, como é que está, porque a gente precisa saber. Tem descida técnica. Agora tá uma beleza, porque a maioria das provas de MTB que já tiveram, que os meus alunos foram, teve trechos técnicos muito fortes. E a tendência é que eles vão colocando cada vez mais trechos técnicos nas provas. E aí no polimento é que vai entrar essa questão, né? De repente no polimento você vai ter que tirar um dia que você ia rodar vários quilômetros para rodar poucos quilômetros, mas dar foco para sua técnica, porque você precisa. Então, quando a gente fala de ter um pico de performance no dia da prova, é uma coisa que é geral. Não é só o fisiológico, não é só a força. É de todas as capacidades que estão envolvidas ali para você se dar bem na prova. Beleza? Tá entendido isso aí, pessoal? Vamos dando um soquinho aí, conversa comigo também, vai mandando alguma coisa para me saber que vocês estão aí, porque senão minha internet trava aqui, eu nem sei, beleza? Então, o período de polimento é fundamental, tá? Analisa como vai ser sua prova. Eu não falei de 12 semanas para fazer uma boa preparação assim para chegar no pico de performance, né? Imagina que de 12 as últimas 3 semanas tem que ser polimento. As últimas 3 semanas tem que ser bem específicas, né? Aí o restante é preparação geral. Beleza? Show de bola, pessoal. Vamos lá, já falei da semana de prova, já falei do polimento, já falei que a intensidade do treino, de preferência, ela tem que ser crescente. Volume, eu já fiz uma live sobre volume de treino e aí vocês sabem que não é o volume que vai garantir sua performance, então não precisa estar com aquele volume grande pra caramba. Já falei de 8 a 12 semanas, já falei que a performance de vocês não vai conseguir ficar no topo sempre. E agora é o seguinte, né? Aí vocês vão falar, beleza, Marcos, eu tô focadão, eu tô com o meu treinamento aqui, tô fazendo tudo certinho lá pra minha prova. Como que eu vou saber se o trabalho está sendo bem feito? Como que eu vou saber se eu estou chegando no meu pico de performance? Como que eu vou avaliar isso? Porque pensa bem também, a pessoa que compete, né, vocês que são meus alunos, vocês que treinam, vocês não vão competir só uma vez na vida, né? Vocês não são ciclistas de uma prova, vocês vão fazer várias provas. Então é interessante que vocês comecem a mentalizar um processo para avaliar como está sendo a sua sensação pré-prova, como está sendo o processo de preparação para entender o que está dando certo para você e o que está dando errado. Então aqui agora eu vou falar alguns marcadores que vocês vão sempre ficar de olho quando estiver se preparando para uma prova, quando estiver se preparando para um evento, beleza? Primeiro marcador que você vai se preocupar é a sua recuperação, né? Porque quando você está treinando forte, quando você está treinando para um objetivo, a tendência é que a pegada fique, né? Que o treino fique mais pauleira, que você não queira perder treino, que os treinos vão ficando mais intensos, vai ficando tudo mais difícil, vai ficando mais sério. E aí um marcador muito interessante para saber se está dando certo ou não é o seu nível de recuperação. Se você saiu para fazer um treino hoje, aí o outro treino é amanhã, só que amanhã suas pernas estão doendo, amanhã você tá, sabe aquela sensação de soneira, abrindo a boca o tempo todo, você está indisposto, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não está recuperado. Então se você não estiver se recuperando de um treino para o outro, quer dizer que seu treino está errado, e se o seu treino estiver errado, você não vai chegar no pico de performance. Você não vai chegar lá no dia da prova no seu máximo.
Então a primeira coisa que vocês têm que observar é se vocês estão recuperando durante os treinos, né? Situação boa, né? Pô, fui lá, treinei, fiz meu treino forte, e quando eu tenho que fazer o meu próximo treino de acordo com a programação de vocês, que vai ter gente que vai treinar todo dia, tem gente que vai treinar um dia sim, dia não, e aí cada um vai seguir o que a sua rotina permite. E aí você chegou o dia de treinar, cara, você consegue entregar um treino bom, consegue entregar um treino forte, maravilha. Descansou, chegou no outro dia de treino, de novo você vai lá, entrega um treino bom, faz o que tem que fazer, tá se sentindo bem, então ótimo, tá no caminho certo. Agora, fez um treino hoje, o meu outro treino é daqui 2 dias, aí chegou daqui 2 dias, minhas pernas não estão boas, eu tô fadigado, tô desmotivado para treinar, o negócio não vai, tá errado e não vai chegar no pico de performance no dia da prova. Aí alguma coisa tem que ser feito o ajuste. Ou você precisa de mais tempo para recuperar, ou o seu treino está sendo muito forte e o seu corpo não está suportando, né? Porque também tem aquele erro, o cara quer ficar forte na prova, o cara quer evoluir, aí ele acha que ele tem que treinar forte demais. Aí ele acha que todo o treino dele tem que ser uma prova. Aí ele acha que toda vez que ele subir na bike ele tem que arrebentar com tudo. Aí acontece, o corpo dele o corpo dele vai desgastando. Aí ele para de recuperar. Ó, meu coach tá tacando o treino sem dó. Aí é duro. Mas se você aguentar, Jax, vamos ver. Ó, então tem essa questão. Recuperação, tá? É que nem o Jax, ó. Seu coach tá atacando o treino sem dó e tá aguentando, beleza, né? Se você tá recuperando, manda brasa, tá? Ó, outro fator importante que vocês têm que observar, né? A composição corporal de vocês, composição corporal. Porque assim, vamos lá, entrou nas 12 semanas de preparação ali para a prova, 12 semanas de preparação que você tá alinhando, que você tá se esforçando. Se nesse período você começar a ganhar peso, se nesse período você começar a perceber que tá dando umas gordurinhas, se nesse período você engorda, cara, tá ruim, alguma coisa tá errado. Né? Se você ganhar peso de massa gorda, você acha que você vai chegar em 12 semanas no seu pico de performance? Não vai chegar não, né? Não vai chegar. Então é um marcador simples, né? Porque se você está focadão para chegar numa prova no seu pico, né? A gente está falando pico de performance, a gente está falando de uma intensidade máxima do que você consegue entregar de melhor. Como que você vai entregar o que você tem de melhor se você estiver engordando? Né? Porque se você estiver engordando, você está comendo errado. Se você está comendo errado, o seu corpo não vai ter os nutrientes certos para ganhar força, para recuperar, para tudo isso. Então, fica de olho na sua composição corporal. Se tiver mudança para ruim, tem pessoas que têm facilidade para engordar. Começou a engordar nesse período, cara, não vai chegar no pico de performance, vai ser muito difícil, porque você vai ter que carregar mais peso. Beleza? Tá entendido isso aí? Pessoal, me dá um sinal de vida, dá um soco aí, clica no coração para eu saber que vocês estão comigo, porque vai ficar de olho na recuperação, vai ficar de olho na composição corporal de vocês, tá? Se tiver dando erro em algum dos dois, provavelmente quando chegar lá no dia da prova, você não pode não estar no seu máximo, beleza? Vamos lá, outro fator, e o outro fator é psicológico, né? Quem pensa que psicológico não afeta treino, psicológico afeta muito o treino, psicológico ele acaba sendo muito forte, né? Então o fator de confiança, se você está se preparando para a prova, o que acontece? Você tem que estar sempre confiante, tem que sair para cada treino como se cada treino fosse uma batalha ali, como se cada treino fosse um troféu que você fosse ganhar, como cada treino fosse o mais importante. E isso vai te dando confiança. Agora, se você sai para fazer o treino, já sai meio, né, desmotivado, já sai para entregar, se der para entregar eu entrego, se não der, também eu vou fazer o que eu consigo, aí não dá. Né? Você só vai, de novo, eu tô repetindo várias vezes, você só vai chegar no seu pico de performance se você estiver num processo de autoconfiança, se você estiver num processo psicológico muito forte, se você conseguir entregar todos os treinos, se você tiver aquela satisfação de falar, nossa cara, hoje eu entreguei um treino bom, né? Que nem eu estava conversando com o Anderson tá aí, o Anderson tá entregando uns treinos redondinhos, né? Então o que está acontecendo com a performance do Anderson? Tá linda, tá evoluindo,
né? Então a confiança dele vai lá para cima, né? E é isso que tem que acontecer. Então, se de repente a sua confiança estiver baixa, você estiver falando, não estou rendendo, nossa, não estou me sentindo bem. Aí chegou num treino, não está sentindo bem de novo. Aí chegou num treino, cara, vai, né? Aí você tem que rever alguma coisa, tem que criar micrometas, né? Às vezes eu falo assim de criar pequenos desafios, isso assim fica mais fácil. Criar pequenos desafios a cada treino, cara, para te motivar. Às vezes eu falo assim pro pessoal, pros meus alunos, sempre eu falo isso pros meus alunos, vai lá, força lá e pega aquele RP daquele segmento, vai lá fazer aquele treino e vamos ficar de olho no RP. Cara, aí pegou o RP, parece uma besteirinha, mas você melhorou 2 segundos lá no segmento, cara, você fica feliz, você fica contente, aquela medalhinha lá no Strava, parece que não é nada, mas é bom pegar um troféuzinho e isso vai enchendo a sua moral, isso vai enchendo a sua confiança. E para você chegar mais forte lá no dia da prova, você tem que ir numa escala de confiança durante todo o treino. Da mesma forma que você vai aumentar progressivamente a intensidade do treino, você também tem que aumentar a sua confiança, né? Sem confiança, sem determinação, a coisa vai para baixo, né? Então, você tem que ficar de olho na sua recuperação, você tem que ficar de olho na sua composição corporal e tem que ficar de olho na sua autoconfiança, né? O quanto você está confiante ali que você está entregando o seu melhor, né? Isso faz toda a diferença. O psicológico é muito forte. Aí outro fator, eu já até falei um pouquinho do outro já, que são os segmentos do Strava. Porque é assim, tem todas essas questões que eu já falei, né? A recuperação, você não vê ali na hora a performance efetiva, a composição corporal você não vê performance efetiva e confiança você não vê performance efetiva. Então de repente você tá confiante, mas e daí? Tá forte ou não tá? Tá rendendo ou não tá? Tá evoluindo ou não tá, né? De repente você tá sequinho, né? A gordura boa ali, mas tá ficando forte, tá pedalando mais rápido, tá subindo melhor, né? E a mesma coisa com a recuperação, tá recuperando bem de um dia pro outro, mas e o treino? Como é que tá? Tá rendendo ou não tá? Né? Então, outro fator, você tem que ficar de olho nesses 3 fatores que eu falei antes, mas precisa estar de olho no rendimento em si, no rendimento, no que você entrega. Porque se você estiver lá, tô confiante pra caramba, mas não entrega nada, né, que adianta, né? A confiança sem resultado é o cara iludido, né? O cara que pensa que é bom, mas não é. É aquele cara que jogava... tinha uns amigos meus quando eu jogava futebol, que os caras se achavam bom pra caramba, mas era ruim, né? Aí os caras ficavam bravos. Mas é assim. E aí como que você vai saber se você tá rendendo ou não? O jeito mais simples, o jeito mais fácil é utilizar os segmentos do Strava, gente. Não tem para que criar complicação, né? Se no dia que você sai para treinar forte, você consegue bater RP, você consegue baixar tempo nos segmentos que você usa, você está evoluindo, o negócio está dando certo, né? Agora, se você vai fazer uma preparação de 12 semanas, né? E às vezes com os meus alunos a gente, às vezes em um mês, tem que fazer toda essa preparação. Mas se você está entrando numa preparação em que você quer chegar ali num certo ponto, né? Vamos jogar 1 mês, 2 meses, que você quer chegar naquele ponto mais forte. E aí o que vai acontecer? Você precisa ir sentindo que você está evoluindo e que você está conseguindo entregar mais força, que você está entregando mais resultado. E aí se você pega um segmento do Strava lá, gosta de segmento longo, né? Um segmento lá de 10 km. Cara, você fez na primeira semana ali de treino, você baixou 10 segundos. Depois no outro você baixou mais 4 segundos. Depois no outro você baixou 20 e você foi baixando cada vez, a cada semana que você foi passando ali, você está baixando o tempo, você está melhorando, está fazendo mais forte. Isso quer dizer o quê? Tá dando certo, né? Você está ficando cada semana mais forte, a probabilidade de você chegar em um pico de performance no dia da prova está sendo grande, porque o caminho está sendo percorrido, o trabalho está sendo bem feito. Agora, se acontecer o contrário, você foi lá no mesmo segmento, 10 km, aí você na primeira semana fez um tempo, na outra semana você não bate o tempo, aí depois na outra você aumenta o tempo,
né? Em vez de fazer 20 segundos para baixo, você faz 20 segundos para cima. Aí de repente no outro você faz... Aí quer dizer o quê? O treino está errado, alguma coisa está errada. Óbvio, né? Que aqui eu estou falando com gente experiente, né? Se tiver problema no terreno é outra coisa, né? Se você foi fazer um treino um dia, o vento estava te empurrando, aí depois você foi fazer no outro, o vento estava contra, aí a situação é diversa. É óbvio que você vai analisar isso. Um dia que você foi lá, tava com o chão sequinho, bonitinho. No outro dia você foi na terra e o chão tava molhado, o terreno pisado. Então é óbvio que você vai analisar a situação. Mas se você pega uma situação favorável num dia, a situação favorável no outro, e o seu rendimento não tá ficando melhor, isso quer dizer que dificilmente você vai chegar lá na frente no platô de performance. Ou platô, de novo falei platô errado. Dificilmente você vai chegar lá no pico de performance. Porque a progressão não está acontecendo. Você não está conseguindo evoluir. Beleza? Então, vai ficar de olho. Eu sempre volto aqui na minha lista para não esquecer de nada. Vai ficar de olho na sua recuperação, vai ficar de olho na sua composição corporal, vai ficar de olho na sua confiança e vai ficar de olho nos segmentos do Strava. Marco, mas todo dia que eu sair eu vou ter que bater RP? Todo dia que sair eu vou pegar troféu? Não, nos treinos específicos. Nos dias que você tem que sair para fazer força. Nos locais onde você sabe que ali você pode se avaliar. Né? Não adianta achar que todo dia você vai sair forte. Mesmo quando está se preparando para a prova, não é todo dia que você vai sair para treinar forte. Beleza? E agora um outro fator. Esse é para medir, porque o que acontece é assim, a pessoa que está treinando para uma prova, né, eu já falei isso já, ele vai estar treinando bastante, ele vai estar focadão, ele vai estar preocupado em tudo, ele vai achar que todo treino é mega, e não é que ele vai achar não, é assim, né, todo treino vai ser muito importante. E o que vai acontecer? Ele pode ocorrer o erro, né, se ele não está, né, com os meus alunos eu fico de olho para não acontecer isso, mas se a pessoa está treinando sozinho, o que pode acontecer? Pode ocorrer o erro dele treinar demais, pode ocorrer o erro dele estar treinando em excesso, pode ocorrer o erro dele estar se machucando por treinar muito. Aí tem um fator que é muito interessante para avaliar se o treino está ocorrendo na medida certa ou se o treino está em excesso. Um marcador que é muito bom para ver se alguém está entrando em overtrainer ou não. Porque é muito fácil você estar numa preparação para a prova, é muito fácil você estar num momento de treinamento intenso, numa pegada forte. Que nem o Jacques falou que o treino está forte lá para ele. É muito fácil acontecer isso e você entrar num overtrainer. Por causa da intensidade do treino, do volume de treino. E aí o que você vai usar para poder controlar, para saber se você entrou no overtraining, se você está entrando nesse momento ou não? A frequência cardíaca de repouso. A frequência cardíaca de repouso. Se a sua frequência cardíaca de repouso começar a ficar alta, isso quer dizer que o seu sistema fisiológico total está ficando cansado. Isso quer dizer que o seu sistema fisiológico está ficando sobrecarregado e não está sendo mais eficiente. E aí isso é um sinal de cansaço. Tá? Isso mesmo, treinar cansado demais vai causar lesão na certa. Já aconteceu com Wilson, né? Wilson Brasil. Né? Às vezes fica difícil para ler o nome de vocês. Mas já vai acontecer, já aconteceu com muita gente. E aí o que acontece? É excesso de vontade, excesso de foco, né? Às vezes eu chamo isso de hiperfoco. A pessoa que... Existe o cara que não está nada focado, e existe a pessoa que está muito focado, que quer entregar demais o tempo todo. Então vai lá, se você está numa... Só faz isso também, não vai ficar que nem um louco, né? Todo dia de manhã, vendo a sua frequência cardíaca de repouso, né? Não precisa, né, ficar piradão nisso aí. Mas se você está numa tocada forte de treino, se você está com uma intensidade grande e você quer saber se de repente você está cometendo o erro de treinar demais, se o seu corpo está respondendo bem, começa a monitorar a sua frequência cardíaca de repouso. Anota lá no papelzinho. Do Jarbas é 40 e 42. Mas é igual a minha, viu, Jarbas? Mas se bem que faz tempo que eu não meço a minha de repouso mesmo. Porque assim, a de repouso, a minha aqui agora não é a minha de repouso. Eu estou sentado, não é a minha de repouso.
tá? Para pegar de repouso mesmo tem que ser logo quando acorda, quando tá deitado na cama ainda. Aí você pega e mede ali, você vai e conta os batimentos. Aquela ali é de repouso mesmo, né? Porque aí você não tem nada que influenciou para que ela aumentasse, né? Porque quando você está dormindo, eu vou falar de frequência cardíaca aqui, mas tá bom, né? Quando você está dormindo é frequência cardíaca basal, né? Você está dormindo lá, pá, tá no sonão, é frequência cardíaca basal, é a frequência cardíaca suficiente para te manter vivo, né? Para manter suas funções, para fazer o pulmão respirar, para fazer o estômago funcionar, para fazer o rim filtrar, enfim, para fazer o cérebro trabalhar, a frequência cardíaca basal, né? Para manter você vivo. Aí você acordou, aí já entrou a frequência cardíaca de repouso, porque você já começa a querer se movimentar. E aí ali na cama, ainda deitado, que você mede para encontrar a frequência cardíaca de repouso. Tá legal, Jarbas? Então, se o Jarbas estiver tirado assim, igual eu tô sentado aqui no meio do dia, e fizer lá deitado, pode ser que baixe um pouquinho mais ainda, né? E só lembrando, quanto mais baixa a frequência cardíaca de repouso, melhor treinado vocês estão, o melhor sistema circulatório de vocês está. Beleza? Pessoal, dá um soco aí, dá um joinha, dá um ok, se ficou bem entendido essa questão toda de pico de performance, né? Eu acho que deu para dar uma pincelada boa em tudo isso aí, mas acho que o conceito mais importante é que não se fica o tempo todo em pico de performance, né? Você consegue fazer uma periodização e chegar naquela semana, naquelas 2 semanas no seu máximo, né? Fora isso, você consegue se manter num nível forte. Você consegue se manter num nível forte, mas não no pico, né? Por exemplo, o Avancini não colocou lá que ele não vai participar da Copa do Mundo, que ele vai se preparar para Olimpíadas. Provavelmente ele vai entrar no sistema de treino, tá? E vai organizar tudo para chegar na Olimpíadas no pico máximo dele, né? Porque ele viu que o negócio tá feio, que ele viu que os caras tá forte pra caramba lá. Então ele vai precisar estruturar a rotina de treino dele para ele chegar no pico. E aí se de repente ele tá no treinamento, aí tem que parar para fazer uma prova, tem que viajar, tudo isso vai afetando, né? Então provavelmente o Avancini pegou e fez a mudança dele para estruturar e fazer uma periodização para chegar lá no pico, né? E nós podemos fazer também, né? Vocês, meus alunos, fazem também. A única diferença é que o pico dele é sem comparação, né? Pessoal, entendido? Outro fator muito interessante também é que quando vocês querem chegar no pico de performance, o treinamento tem que ser crescente. Faz um treinamento crescente ali na questão da intensidade, semaninha de prova. O fator interessante que eu ia esquecendo, né? Anderson, leva quanto tempo para média para baixar a frequência cardíaca de repouso? Anderson, essa aí, cara, acho que só Deus para te falar, viu? Não tem essas questões aí, não tem um fator de tempo, né? Depois mede a sua frequência cardíaca de repouso e me fala quanto tá, pra gente ir observando ela, tá, Anderson? Mas não dá para dizer quanto tempo vai levar, porque isso aí são adaptações fisiológicas. Eu fiz a live, não sei se vocês viram a live sobre frequência cardíaca, porque ele tem toda uma questão do tamanho do coração, tem a questão da espessura da parede, da musculatura do coração, tem a questão dos vasos sanguíneos, tem a questão tem uma série de fatores que interferem. Então, o quanto de tempo o seu corpo vai demorar para fazer essas mudanças fisiológicas, a gente não sabe, né? Não tem como determinar. Então, pode ser mais rápido, pode ser mais demorado. Que nem até tem a questão genética. Se você tem uma genética boa para os treinamentos aeróbicos, pode ser que seja mais rápido, mas de repente a sua genética seria melhor, né, para o treinamento de força, aí vai demorar um pouquinho mais. Então tem diversos fatores que vai afetar. Então muita coisa não dá para a gente garipar e dizer um tempo assim restrito. Mas eu queria dizer o seguinte, o pico de performance a gente vai querer chegar numa prova, beleza? Vai chegar numa prova, né? Prova, rachão, né? Treino com os amigos, não importa. Pico de performance vai chegar no momento ali. E o que acontece? Você precisa encontrar a velocidade, o ritmo,
o nível de intensidade que você vai querer aplicar na prova, né? O que é isso? O ritmo que você treina é o ritmo que você vai executar na prova. O nível de esforço que você treina é o nível de esforço que você vai entregar na prova. Porque o pessoal às vezes erra muito em treinar leve e querer fazer pesado na prova. Em treinar muito mais forte no treino e entregar menos na prova. Mas não, o que acontece? Nos momentos intensos do seu treino, você vai pegar e vai entregar a mesma coisa que você vai entregar na prova. Por exemplo, só que aí é o seguinte, ir até na semana anterior à prova. Porque o que acontece? A prova vai ter 2 horas. Então, você sabe o ritmo e a força que você vai entregar durante essas 2 horas. Então, na semana anterior à prova, o que você vai fazer? Você vai fazer um treino mais curto, com ali de 40 minutos a 1 hora, entregando essa mesma intensidade, colocando essa mesma força que você vai utilizar no dia da prova. Justamente para saber qual é o patamar que você vai aguentar, qual é o patamar que você vai sustentar. E na semana anterior, você já tem que ter feito um treino mais longo, ali próximo do nível da prova, entregando essa mesma força. Tá legal? Só que eu queria terminar, esse aqui foi para terminar a live. Que vocês precisam, durante o treinamento, colocar a mesma intensidade, colocar a mesma força que vocês precisam fazer na prova. Exemplo, eu gosto às vezes de dar exemplo. Se você sabe que, vamos imaginar prova de speed é um pouco mais fácil para dar exemplo. Se você sabe que a velocidade do seu pelotão é 32 por hora na prova, cara, no treino você tem que andar 32 por hora. E tem que sobrar perna para dar os sprints, para dar os tiros, para dar as fugas depois ainda. Então, durante o treino você tem que treinar na intensidade que será a prova. Beleza? Dúvidas? Os meus alunos conversem comigo no WhatsApp. Pode perguntar, pode mandar qualquer hora que eu respondo vocês. Quem não é meu aluno está aqui na live e tiver alguma dúvida mais específica, manda no direct que a gente conversa. Muito obrigado pela presença. Se vocês gostaram da live, depois a gravação fica lá no YouTube. Pode mandar para os amigos, pode compartilhar, fica à vontade. E aliás, quanto mais vocês compartilharem é melhor, que aí mais pessoal vai estar treinando um pouco mais consciente, beleza? Valeu pessoal, muito obrigado. Os meus alunos que estão aqui eu fico muito feliz, porque quanto mais vocês aprendem dos meus alunos, quanto mais vocês aprendem, mais o meu trabalho vai ficando fácil, beleza? Mais vocês vão rendendo, mais vocês vão executando o treino legal e assim a coisa vai fluindo, beleza? Valeu galera, um abraço, até mais.